E aí, varou de Deus? Eita, E aí, cabaneira? tudo na Tô paz? nervosa. Tá nervosa também? Eu também. Galera de Deus, vão entrando aí na live. A gente vai já começar essa live, tá bom? Vou entrando aí, deixa eu arrumar aqui meu ring light. Deixa eu aprender a mexer no Então separado. vamos começar, vamos orar, né? Porque essa live ela vai ficar salva lá no nosso feed. Vamos orar para iniciar. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito com cada um de nós hoje. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse Amém. momento na tua presença, Deus. Obrigada, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Senhor, continua falando conosco de uma forma muito especial. Eu sei que aqui o Senhor, Pai, através do nosso testemunho, através da palavra, Senhor, o Senhor vai marcar os nossos corações, Deus. Que não seja apenas uma live, Senhor, mas seja um culto ao Senhor, preparado a Ti. Pai, que o Senhor possa se agradar de cada um de nós e que a cada dia, Senhor Jesus, possamos ser cheios do Senhor. Fala conosco, Deus, de uma forma especial, de uma forma maravilhosa. Eu sei que nós não estamos aqui por acaso, existe um propósito nesse tempo, nessa noite, sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, Senhor. Que nessa noite o Senhor possa falar conosco de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Amém. Valor de Deus, eu Amém. estou aqui com a camisa Sem Dor, Sem Reino. E tem algum cabaneiro aí? Se tiver algum cabaneiro, responde aqui. A cabana que você participou, o ano que você participou. Nós queremos saber se tem algum cabaneiro aqui esta noite, participando dessa live de Tem, Deus. Tem alguém? já tem a É Andressa, isso aí. Tem. Fernando foi cabaneiro, Fernando? Áurea, Não sei se Fernando é cabaneiro. Mas vamos lá, gente. não É sei. muito bom poder estar aqui hoje com a Luana. Eu estava com muita saudade dela. E, em nome de Jesus, eu vou passar minhas férias aí no Espírito Santo, porque todo mundo que é do Espírito Santo é cheio do Espírito Santo. Ah, tô Pois é, né? esperando. Já Eu estou tem. prometendo ó, faz um ano já. E esse ano E esse ano fez um ano, né? Que eu participei da cabana, agora em janeiro, fez um ano. Se eu não me engano, foi dia 23 que foi a edição da cabana que eu participei. Nossa, gente, foi muito de Deus. E eu quero apresentar vocês, para vocês aí, os meus seguidores, a Luana, tá bom? Ela é do Espírito Santo e também é cheia do Espírito Santo. Essa varoa de Deus, promotora do Impacto Radical, ainda não participei, mas tenho vontade, curiosidade de participar. Tenho certeza que é muito de Deus, né? E vai estar aqui hoje compartilhando o testemunho dela, uma palavra de Deus para edificar as nossas vidas hoje. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui muito cheio de Deus. Amém? Primeiro quero falar, né, que lá em Gênesis capítulo 12, eu estava refletindo, Lu, esses dias sobre esse tema, né, da live de hoje, renúncia. É um tema muito forte, é um tema muito forte e Deus ele me direcionou para falar, né, para a gente conversar sobre esse tema hoje. Eu tenho certeza que todo cristão, né, já passou por uma renúncia e passa todos os dias, né? Porque Jesus ele disse, né, se você me ama, você precisa guardar os meus mandamentos, né? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Eu estava refletindo esses dias muitas coisas que aconteceram na minha vida, né, ao longo desses anos aí. Eu acho que são, eu não lembro, não sei se é 12, 13 anos caminhando com Jesus desde a minha adolescência. Mas eu lembrei esses dias de muitas coisas que eu tive que deixar, que eu tive que renunciar para seguir a Jesus, né? Para seguir a Cristo. Eu tenho certeza que
que você também, Lu, já passou por muitas coisas, muitas situações, né, na sua caminhada com Cristo que te fizeram renunciar a muitas coisas, muitas áreas da tua vida, né? E aí eu quero compartilhar, antes de a Lu comentar, falar um pouco do testemunho dela, falar um pouco sobre esse tema, renúncia, eu quero compartilhar com vocês em Gênesis, capítulo 12, que fala assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Gente, eu tava refletindo, é algo que eu fico impactada com a história de Abraão. Por quê? Porque Abraão, ele estava no conforto dele, né? Ele estava na terra, na parentela dele, no conforto dele ali, não é? E Deus, assim, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e fez uma promessa para Abraão: olha, eu farei de ti uma grande nação, tu serás uma bênção. Só que quando a gente lê o Antigo Testamento, né, ali a partir de Gênesis, né, você vê os desafios que Abraão ele teve que enfrentar para ir uma terra desconhecida, na qual ele não sabia onde era, o que ele ia fazer lá, ele só foi e obedeceu, né? E aí aqui a gente pode ver que Abraão ele teve uma renúncia ali. Poxa, ele estava no conforto dele. Todas as renúncias que eu, Daiane, fiz foram dolorosas, marcaram a minha vida, né? E eu acredito que todo cristão também, né? Todas as renúncias que a gente faz gera um desconforto, muitas vezes. Não é verdade? Assim como Abraão também teve que sair da parentela dele ali, da casa, né, dos pais dele, para ir para uma terra que ele mal conhecia. Ele tinha uma promessa ali, não é verdade? Então, toda renúncia, ela tem um desconforto, né? Mas ao mesmo tempo que Abraão, ele saiu dali, ele com certeza estava na dependência de Deus. Deus, não sei para onde vou, não sei o que vou fazer lá, mas a promessa está aqui, eu vou obedecer, né? E hoje Abraão é o pai de muitas nações, né? E como Deus disse para Abraão, farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção, né? E eu queria deixar com vocês essa palavra de Gênesis capítulo 12, né? Toda renúncia, ela gera um desconforto, mas existe recompensa para aquele que obedece, para aquele que renuncia. Né, Lu? Eu queria deixar a palavra com você aí, queria que você contasse um pouco do teu testemunho, da tua história pra gente. Ó, tô nervosa pra caramba, esse negócio de fazer live com hora marcada. Publiquei aqui com a galera e esqueci que a diferença aí de Manaus e pra cá era de 1 hora, então peço até desculpa, galera, aí que eu postei. E eu penso assim, quando se fala de renúncia, eu lembro bastante no meu passado, né? Por muito tempo, eu negligenciei, né, as coisas de Deus. Eu era aquela crente negligente, né? Que ouvia a palavra de Deus. Eu acho que eu tenho 12 anos, né, de convertida. Então, durante praticamente 8 anos de convertida, eu era aquela tipo de crente que ia lá no culto, ouvia, beleza, 2 horas de culto, vivia o sobrenatural de Deus, mas eu ainda não renunciava ao mundo. Eu ia lá, eu continuava com algumas práticas no qual eu ainda praticava, que é desacordo com a palavra de Deus, desacordo com o mundo, né? Então, por muito tempo eu me
tipo assim, nem sabia renúncia, porque eu sempre falo assim, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que ama. Concordo com isso tudo, porque ele é top e a gente jamais vai entender o amor de Deus, porque se ele não me amasse do jeito que me amar, eu não teria, não estaria aqui hoje, né? Falando dele, eu não, acho que eu jamais ia conseguir a salvação, porque é uma coisa bem individual, né? E eu acho assim, quando a gente fala de renúncia, muita gente acha assim que é um fardo muito grande, né? Eu acho que hoje ainda, gente, quando a gente se volta para a palavra e busca uma intimidade com Deus, a gente vê que existe um preço muito pequeno para a gente pagar. Às vezes a gente é doloroso? Lógico que é. Não é fácil. Ou, assim, renunciei a muita coisa, mas ainda tem Sim. muita coisa para renunciar. E o preço não é tão grande. Uhum. Olha o preço que Jesus ele pagou por sabendo que a gente ia ser maior vacilão ainda nessa terra, que a gente ia ser pecador e ele ainda resolveu pagar um preço muito grande, né? Então, muito tempo da minha vida, igual eu na igreja, eu sempre quis estar na presença de Deus, mas eu não renunciava ao mundo. Eu era aquela crente que ia na igreja, mas eu bebia, eu iria em festa, não que festa do inferno, mas tipo assim, as festas que eu ia não tinha nada que iria me edificar. Eu tinha algumas condutas que não que desagradava a Deus. Eu não era aquela pessoa ruim, né? Ah, mas tipo assim, mas não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente se renuncia a todo momento. E ele é tão bom que todas as vezes, Deus é tão top que toda vez que a gente vacila, ele ainda a gente ama a gente da melhor maneira e mesmo assim a gente prefere não renunciar ao pecado. A gente prefere não renunciar à nossa vestimenta. Muitas vezes, igual assim, hoje eu fico tão triste assim, quantas Sim. meninas, elas se vendem. Quantas, igual hoje, cheguei agora há pouco da academia, quantas pessoas estão ali para seduzir as pessoas, esquecem de renunciar, de usar o seu corpo, de estar lá se cuidando, essa renúncia. Sim, Jesus ele é tão incrível para a gente, ele é tão assim, carinhoso, cuidador da gente, que muitas vezes a gente assim, não renuncia a nada. A gente não renuncia a nossa falta de tempo, que a gente fala muito só de pecado, né? A renúncia. A gente não troca o nosso telefone, o nosso Instagram, pela uma presença de Deus, e muito tempo negligenciei isso. A gente pega isso daqui, a palavra de Deus, a gente tem mania, deixa eu abrir aqui um versículo, Deus quis falar comigo. Ok, mas anuncia sua falta de compromisso com Deus. Então, essa é uma parte grande. Muito tempo, eu sempre fui de ter muitas amizades, muitos contatos com pessoas, mas eu precisei de remunidades. Muito tempo eu precisei, para mim estar na presença de Deus e ter uma intimidade, eu precisei de renunciar relacionamento e amizade. Não que deixa de gostar das pessoas, não, Deus quer que você afasta das pessoas, não, mas muito cuidado que a gente tem que ter. Às vezes a gente negligencia, né? A vontade de Deus, a gente não renuncia o pecado, os lugares que a gente faz, as coisas que a gente faz sozinha, as coisas que a gente entra quando só a gente está ali, a gente esquece que Deus está vendo. E às vezes a gente quer se manter numa máscara perto das pessoas, às vezes a gente tem que renunciar à aparência, né? Querer aparecer. Exemplo, a gente está aqui nessa live aqui e não é pela nossa. A gente não está aqui para aparecer. E quantas vezes a gente tem ainda pessoas que estão querendo que a cura dela seja. Como é que fala assim? Que, eu não sei falar bonito, se falar assim, para você entender. Que a pessoa quer mais aparecer do que Deus. Então, e hoje a gente tem que renunciar a esses Uhum. evangelhos lá, não vida de pecado. Hoje a gente tem que renunciar aquele evangelho somente de amor, porque se falar o que é correto, se pregar sermão, se a gente começar, quando os pastores Uhum. pregavam assim, eu ficava olhando assim, quem é você? Renunciar ao julgamento, de olhar para as pessoas com aquele olhar. E muito tempo. Hoje, graças a Deus, eu tenho pedido Deus para ele me abençoar cada vez mais para olhar para as pessoas
e não olhar assim, o que essa pessoa faz. Então, essa renúncia, nem sempre, igual a gente fala, é um alto preço. Alto preço, quem renunciou muito pela gente foi Jesus. Então, eu acho assim, que é a melhor coisa que tem a gente servir a Deus. Igual eu penso assim, por que as pessoas querem ter uma intimidade com Deus, mas não renuncia? Essa semana de carnaval, eu tô tão triste. Eu participo de projetos especiais, igual a Cabana, o Impacto Radical. Quantas pessoas preferiram estar lá no bloquinho de carnaval? Gente, lá não é lugar de cristão estar. Renuncia isso da sua vida. Se tiver alguém aqui que foi, renuncia isso não faz parte de uma pessoa. Você não pode ter um grau de intimidade com Deus, renuncia a sua carne. Pede o Espírito Santo de Deus para pegar e falar assim, que mata a minha carne, que mata a minha vontade, e que a presença dele se faça presente na sua vida. Hoje não dá para você ficar um dia no mundo, outro dia na presença de Deus. Não dá certo. Então, assim, hoje as meninas renuncia a beijar qualquer pessoa. Eu quero beijar e sair beijando. 3. Renuncia esse pecado da sua vida. Renuncia pessoas, homens ou meninos que só querem usar vocês. Meninas também, renuncie a carne de vocês. Eu acho assim, quantas vezes, igual assim, você está no Instagram, renuncie a curtida de foto de quem você dá, qual a rede social que você está usando. Cristão, ele não tem que ter negócio de relacionamento, vou encontrar. Renuncia, põe seu joelho no chão e vai lá. Eu acho que hoje as meninas têm me incomodado muito com isso. Essa falta de vontade, essa falta de Deus, né? Que muitas pessoas, assim, eles se sentam para conectar com Deus, fala 2 minutinhos com Deus, lê a palavra. Sim. Então, tipo assim, renuncia às coisas. Deixa o Espírito Santo de Deus, ele agir na sua vida. Não tem como você renunciar às coisas e falar, não, eu renuncio, mas eu vou lá naquele lugar, eu vou fazer coisa, eu vou influenciar as pessoas a estarem fazendo coisa errada. Eu tive que renunciar a muita coisa para me seguir a Deus. Não só onde estou, na igreja onde estou, no meu Instagram. Eu tive que fazer uma limpa no meu Instagram. Porque o que os meus olhos estão vendo? Eu tentei renunciar o meu eu, a minha soberba, a minha falta de educação, a minha falta de paciência. E pedir o Santo de Deus para estar nos moldando. Mas renúncia não é fácil, não. E, gente, é um preço tão... É um preço barato, igual eu falei. Mas é tão bom porque a graça de Deus, ela é tão perfeita em nossa vida quando a gente começa a ter uma intimidade com Deus e a graça dele nos dá força para renunciar. Não é fácil, igual eu sempre gostei muito de músicas que não são evangélicas. Não quero dizer que todas as músicas do inferno, enfim, não é isso que eu estou querendo. Não estou dizendo que ritmo é, mas uma coisa que eu sempre me pego é ouvir música. Igual, eu gosto muito de toque sertanejo, né? Então, vira e volta, eu pego, ponho alguma música em algum lugar, eu começo a cantar sem perceber a letra. Porque a maioria das letras, as meninas são safadas, é traição, é chifre, é pornografia, é não sei o quê. Então, assim, é uma coisa que eu já renunciei, mas a gente tem que vigiar. Nem toda renúncia significa que você está livre daquilo. Então, a gente precisa de estar, assim, numa constante presença de Deus, anulando a nossa carne, jejuando, orando. Então, não é simplesmente, vou renunciar assim. Não, você tem um grau de intimidade com Deus. Por isso que muitas pessoas, elas entram, elas renunciam o pecado, renunciam as coisas que desagradam a Deus, mas há 2 tempos elas estão lá no mundo de novo. Então, eu penso assim, Jesus ele deve pegar e ficar olhando assim, que isso, meus filhos? E o que eu mais me preocupa é chegar lá nos fins dos tempos, como diz em Apocalipse, afasta de mim, porque eu não vos conheço. Então, eu acho assim, isso não é para botar medo em ninguém, mas isso é real. Isso precisa ser. Deus é lindo, sim, ele é tudo, mas ele é um fogo consumidor. E a palavra dele
Então, acho que faz bastante sentido. E eu tenho sentido isso muita falta nas igrejas, de pregar o evangelho sem ser light. Renunciar a isso. Não, não quero agradar, não, a gente não está ali. Vamos falar a verdade para as pessoas. Vamos, tipo assim, não é julgar, né? Chegar para a pessoa, igual assim, você foi no carnaval, tal, tal. Mas, tipo assim, chegar para a pessoa e, tipo assim, você sabe o que significa o carnaval? A festa da carne, e as pessoas hoje têm pecado e não sabem, têm pecado e não sabem nem renunciar, porque não sabem Uhum. nem o que é renúncia. Então, a gente tem negligenciado muito tempo. A gente fala o crente negligente, né? Que é aquele que ouve, mas que atrai. Igual tem, olha bonitinho, mas é a mesma coisa aquele que se assimila quando olha no espelho a imagem. Olhou ali, acabou. Então, acho que é uma coisa assim que a gente precisa de levar para as pessoas. E não importa assim, se você é novo, se você é velho para renunciar, igual os jovens pensam, não, eu tenho que viver muito no mundo mesmo, que quando eu tiver mais velha assim um pouquinho, eu renuncio. Mas não é isso que ele fala na palavra, não é isso que Deus quer. Eu não estou bancando a santa não, tá? Porque tem muita coisa que eu tenho que renunciar, que eu tenho que matar a minha carne e pagar um preço por isso, né? Mas eu acho assim que a gente precisa. E é urgente, gente. Não tem tempo, não. E eu preciso viver o avivamento, e o avivamento acontecer em nome de Jesus, está na palavra dele. E é tão bom estar na presença de Deus, igual a gente compartilhou tanta coisa lá na cabana, tantas experiências. Aí tem algumas pessoas que falam assim, mas eu vivo isso com Deus e o outro não vive. Para pensar, porque Deus ele quer manifestar a sua graça, as suas intimidades, os seus segredos com quem tem intimidade. Você, sem renunciar o pecado e as coisas a Deus, não tem renúncia. Em Lucas 14:33, Eu ele anotei fala também assim, esse assim, versículo. pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não preciso nem comentar, né? Só se eu querer inventar. Então, a chave para o sucesso, né, para a vitória, para amontoar grandes recursos para si mesmo, é que as pessoas querem. Adquirir recurso, fazer isso, aquilo, outro, e não é isso. Ele só pede para renunciar e para a gente ser discípulo dele. O que os discípulos de Jesus faziam? Andava assim com ele. E uma reflexão, você tem sido discípulo de Jesus? Você tem andado? Pode falar um Lu, pouquinho. é interessante que tu falou a respeito de relacionamento e eu senti de Deus de falar isso aqui, não só para as moças que estão aqui, os rapazes também que estão aqui também. É incrível que eu sou solteira ainda, né? E você já é casada também, mas eu acredito que você passa por esse tempo também, né? De espera no Senhor. Mas essa questão de relacionamento, né? Todo mundo quer um relacionamento de Deus, né? Que glorifique a Deus, que honre ao Senhor, mas não quer pagar o preço. Também não quer renunciar, né? E eu acredito que para todo homem de Deus existe uma mulher de Deus e para toda mulher de Deus existe um homem de Deus, né? Mulher de Deus, homem de Deus, realmente, né? E é necessário a gente pagar o preço, né? É necessário a gente esperar o tempo, lá em Eclesiastes, capítulo 3, fala há tempo para todas as coisas, né? E tem adolescente aí também que eu acho que está assistindo a live, né? Lá em Cantares fala, não desperte o amor até que este o queira, né? Então existe um tempo determinado para todas as coisas, né? Uma preparação e uma santificação também para esse tempo, não é para o teu esposo, é uma santificação para que você viva uma vida de santidade ao Senhor, né? E também consiga renunciar às vontades da carne, né? Um relacionamento com Deus é necessário a gente também renunciar, né? Esse ano passado eu li a Bíblia toda, graças a Deus, o ano.
E esse ano tem sido um desafio para mim, para os jovens, mas falando de mim, Daiane, muitas coisas assim que acontecem na minha vida, trabalho, enfim. Eu empreendo também, eu tenho um trabalho, tenho uma infinidade de coisas, sou líder da minha igreja e tudo mais, mas são tantas coisas, né, durante o dia e é necessário a gente tirar um tempo para Deus, né? O que eu tenho feito às vezes, no Uber, no ônibus, eu pego, leio a Bíblia, entendeu? Eu tiro um tempo de orar, de oração, né, de intimidade com Deus. Isso aí é renúncia. Gente, hoje eu cheguei morta de cansada do trabalho. E aí eu olhava para a ministração aqui, olhava para a cama. E eu pensei, não, tem coisas mais importantes, tem pessoas que precisam ser edificadas. Então a gente vai fazer essa live, sim. Então, gente, todos os dias é um leão, todos os dias são renúncias, né? Lucas, como a Luana acabou de ler, Lucas capítulo 14, versículo 33, fala: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu seguidor. É tudo. O primeiro mandamento é amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É tudo. Não é um pouquinho, é tudo. Ele quer tudo. A palavra diz que Deus ele tem ciúme de nós, né? Maria escolheu a melhor parte. Não, estava, né? A irmã dela estava agoniada lá, Marta, fazendo as coisas, mas Maria falou: não, eu tenho que ficar aqui aos pés do Mestre. É muito mais importante para mim estar aqui aos pés de Jesus agora, né? E também não falo como uma santa, que eu não sou, mas assim como a Luana também, eu acho que o meu temperamento com o da Luana é um pouco parecido, apesar de eu não conhecer tanto ela assim. Mas também Deus, ele precisa me moldar de muitas coisas, cara. Sabe? Eu tenho sentido isso esses dias. Eu tenho sentido que Deus, ele tá me quebrando em algumas áreas. E que eu preciso renunciar a muitas coisas que talvez eu gostaria de falar, de dizer, mas o Espírito Santo fala: não, fica quieto. Isso aí Agora é não. renúncia, isso daí é domínio próprio. Então, você, moça, você, rapaz, que está esperando no Senhor aí, continue esperando. Eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo que há tanto tempo, né, tem esperado no Senhor, nunca namorou, assim como eu também nunca namorei na minha vida. E eu creio, em nome de Jesus, que um dia, né, eu irei namorar com uma pessoa só e casar com uma pessoa, né? E sei também que você está esperando no Senhor, sei que você também tem renunciado muitas coisas, tem muitos jovens hoje aqui na live, né? E que eu sei quanto é difícil para nós jovens hoje esperar no Senhor, mas vale a pena, né? Vale a pena. Continue perseverando, continue confiando no Senhor. Lá em Isaías capítulo 1 fala que aquele que espera no Senhor não ficará decepcionado, né? E Salmos também fala, né? Espera no Senhor. E quando você espera no Senhor, ele não é ficar parado, é te desenvolver, é fazer coisas, né? É trabalhar, é se desenvolver a cada dia, sabe? Esperar não é ficar sentado, mas faça algo por você. Se ame, né? Ame a sua vida, ame o seu relacionamento com o Senhor, se envolva. Esse é o tempo de você se envolver mais ainda, né? E talvez você aí está praticamente chegando nos 30, não tem ninguém. Mas eu quero te dizer, a melhor coisa que você pode fazer é se envolver nas coisas de Deus. Porque uma coisa que eu aprendi, quando a gente trabalha para Deus, Deus ele trabalha pelas nossas vidas. Deus ele trabalha naquilo que nós precisamos, né? Então,
tudo existe um processo, tudo existe um tempo. Guarde o seu coração, guarde suas emoções em Deus, sabe? Se vista com decência, né? E você, rapaz, também, né? Eu creio em nome de Jesus que Deus ele vai te honrar. Amém? Eu profetizo isso na sua vida, jovem, rapaz, moça que está aqui assistindo essa live. Deus ele vai honrar você, que você tenha honrado a Ele, né? Então espere e confie que Deus ele tem cuidado de você, né? E é interessante que Gênesis capítulo 12, né, fala sobre Abraão, onde Abraão ele teve que sair da parentela dele para uma terra que Deus só ia mostrar, ele tinha que ir. E ele foi, ele obedeceu. Eu lembro também de José, né? Eu amo a história de José. Apesar de não ser algo que José ele planejou estar ali no Egito, até porque José também estava no conforto dele. Ele era muito amado pelo pai, pela família, né? Pela família, pela mãe, pelo pai. Mas os irmãos não eram muito chegados, né, de José. E ele, na verdade, foi um propósito de Deus ele parar ali no Egito. E você que está, com certeza está aqui, você conhece um pouco da história de José. José, ele passou por tantas coisas, por tantas provações, por tantas lutas, por tantas dificuldades, né? Foi preso injustamente, né? Foi quase aliciado pela mulher, não é verdade? Passou por tantas coisas e ainda assim ele acreditou nas promessas de Deus, porque Deus ele mostrou para José tudo que ia acontecer, né? E José ali chegou, né? Como governador para governar ali o Egito e foi alguém que salvou a descendência dele, sabe? Então, para toda renúncia, com certeza José passou por muitas renúncias ali. E eu tenho certeza que muitas coisas que ele passou, ele foi preso, talvez ele não entendia, né, o processo de Deus ali, né? Com certeza ele veio entender quando ele foi governador do Egito e tanto é que quando ele vê os irmãos dele ali e ele conta para os irmãos, olha, eu sou José e não temas porque tudo que aconteceu comigo foi propósito do Senhor para que através da minha vida eu pudesse salvar a descendência, né? Então, tudo existe um processo, tudo existe um propósito e renúncia, sabe? Naquele grande dia que Deus ele possa olhar para nós e dizer eu tenho prazer em você, né? Eu conheço o seu coração, eu conheço a motivação do seu coração, eu conheço as renúncias que você teve que passar por minha causa, sabe? Então, Deus, ele conhece o nosso coração, Deus, ele conhece as intenções do nosso coração, né? E Deus, ele conhece o mais profundo do nosso coração. E todas as renúncias que a gente fizer possa valer a pena, sabe? Que todos os sacrifícios que talvez a gente tem feito e vai fazer mais ainda possa valer a pena. Eu sei porque eu já passei por tantas coisas que doeram, né? Relacionamentos também que não deram certo, mas foi da vontade de Deus. Não é verdade que acontecesse, porque mais lá na frente Deus ele tem o melhor para minha vida e tem o melhor para a sua vida também. E também muitas outras coisas, né, que aconteceram. Eu tive que morar, né, morei 10 anos no interior aqui do Amazonas e meu pai não queria criar a gente aqui na capital, em Manaus, ele queria criar a gente em uma cidade pequena. E quando eu vim para cá, eu tive que vir empurrado, né, empurrada para cá. E eu vim, né, assim como Abraão, sem saber o que me esperaria vir morar com a minha irmã aqui também foi uma renúncia, foi algo que doeu, mas que foi necessário para o meu crescimento. Relacionamentos que não eram da vontade de Deus, amizades que não se encaixavam com aquilo que Deus, né, assim como a Lu falou também aqui, que não se encaixaram
se encaixavam com aquilo que eu acredito, com aquilo que a palavra diz, né? Porque tem momentos, gente, na nossa vida que tem coisas, relacionamentos que não vão se encaixar, sabe? Jogo desigual não se encaixa. Não, eu aprendi essa semana passada, uma coisa interessante, não tem como a luz com as trevas se misturarem, não dá certo, entendeu? Então, assim, tantas outras coisas que aconteceram na minha vida que, né, eu era para não dar certo, né? Nem eu, nem nenhuma das minhas irmãs, né? Mas graças a Deus o Senhor nos alcançou e nós temos servido ao Senhor, né? Tem seus altos e baixos, tem seus momentos difíceis, né? Muitas vezes tem seus momentos dolorosos, tem suas renúncias, mas nós continuamos aqui, caminhando com o Senhor, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Lu, e com certeza ela vai saber responder. Lu, quais são os frutos que nós colheremos se a gente renunciar? O principal é a salvação, né? A Sim. vida eterna. A gente não, às vezes a gente acha que está aqui nesse mundo, igual a gente está aqui. Isso é inteiro. E a renúncia, ela faz parte, né, do processo para a gente viver a vida Sim. eterna, né? Eu acredito. E a renúncia tem que alcançar Sim. os frutos do Espírito. Igual, mansidão e domínio E eu próprio é uns que eu preciso preciso também. renunciar muita coisa. Tem uma frase, tem algumas frases que eu anotei aqui relacionadas à renúncia, né? Que diz assim: toda Uhum. renúncia traz consigo um propósito, e todo propósito requer uma renúncia. Sabe, gente, se vocês sabem quem vocês são em Cristo, sabe, todas as renúncias que a gente fizer vai valer a pena para que a gente possa viver o propósito. Sabe, aquele relacionamento que não era vontade de Deus e que você sabe que não é da vontade de Deus, não é verdade? Ambientes que talvez você quer muito ir, mas se você renuncia, você vai estar agradando o coração de Deus, né? E esse ambiente aí também não convém para que você possa viver o propósito do Senhor. Então, tem muitos ambientes que a gente vive e que muitas vezes a gente não presta atenção, a gente não observa que aquele ambiente ele não agrada a Deus, que não glorifica a Deus, que não é para a gente, na verdade, como cristão. Não é verdade? Amizades, relacionamentos, enfim. Então, assim, toda renúncia traz consigo um propósito e todo propósito requer uma renúncia. Então, assim, se você sabe o seu propósito, se você sabe quem você é em Cristo Jesus, sabe, toda renúncia vale a pena para que você possa viver o propósito. Hoje, eu e a Lu, a gente olhou para a cama e a gente pensou, eu estou cansada, eu vou ficar aqui deitada. Não. A gente está aqui. Olha, o meu primo Felipe entrou na live. Então, assim, a gente sabe que esse propósito aqui é o que agrada a Deus, que agrada o coração de Deus, não é verdade? Então, por isso que a gente está aqui, renunciando à nossa carne, à nossa vontade, para que a gente possa viver os propósitos do Senhor, não é verdade? Então, assim, tem outra frase que diz assim: dentro de cada pessoa há sacrifícios e renúncias que ninguém vê, não é verdade? A Lu contou aqui um pouco do testemunho dela, eu contei um pouco do meu testemunho aqui também. Então, dentro de cada pessoa, sacrifícios e renúncias que ninguém vê. E essa semana passada, eu fiz um post falando sobre isso, sobre tem pessoas que estão, né, sendo prósperos, vivendo coisas extraordinárias com Deus e muitas pessoas olham para essa pessoa que está aí vivendo coisas extraordinárias com Deus e pensam, ai, que legal, que incrível, quero viver isso também. Mas será que você está disposto a pagar o preço? Não é verdade? A renunciar para que você possa ter esse mais de Deus, esse mais de Jesus, né?
E é tão lindo, eu tenho visto assim a Luana, os eventos, né, aí do Radical e tantos outros eventos da igreja. O que vocês estão vivendo assim é uma adoração intensa com Deus, uma busca intensa, né? Então que isso nunca possa sair do coração de vocês, né? Da vida de vocês, né? Como Levítico capítulo 6, se eu não me engano, fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, né? E o sacerdote todos os dias irá colocar, tirar a lenha velha e colocar uma lenha nova, e todos os dias queimando, todos os dias queimando. Isso daí é renúncia, isso daí é um relacionamento com Deus, né? Que é a leitura da palavra, que é a oração, que é o jejum, né? E eu lembro que todas as renúncias que eu tive com Deus, todos os períodos de oração, né? Foram períodos onde Deus ele se manifestou. E aí, essa semana eu fiz um post. Hoje a gente está na nossa casa nova, né? Faz mais ou menos um ano. E antes, Lu, a gente morava alugado, né? Em outro bairro, era bem próximo da minha igreja. Hoje a gente mora um pouquinho distante. E eram só dois compartimentos, né? Era uma cozinha, era um quarto e um banheiro, né? E teve um tempo que eu estava vivendo um avivamento, em 2017, um avivamento pessoal, muito real isso. Tem algumas pessoas aqui que me acompanharam nessa época, 2017. A gente ia todos os sábados para a igreja, meio-dia, e a gente não podia ligar o ar-condicionado. A gente orava no calor. E era oração, e a gente saía 2, 3 horas da tarde, era um tempo. E eu orava também na minha casa, na cozinha, e era muito quente. E esse tempo era um tempo onde eu também renunciei muitas coisas e tive várias experiências com Deus. Eu lembro que tinha uma vizinha que morava ao lado, né? Era muito, muito perto, assim, dos apartamentos. E aí eu lembro um dia que depois de um período de oração que eu estava tendo, e eu lembro que eu orei, o Espírito Santo me direcionou para orar por pessoas que estavam pensando em se matar ou tentando se matar. E eu orei, né, nesse tempo, nesse momento aí, Senhor, não permita e tudo mais. Quando eu terminei de orar, ela me chamou e aí ela falou assim, eu estava tentando me matar. E aí ela pegou ela estava segurando uma tesoura muito grande, sabe? E nesse tempo ela estava passando por tantas coisas, por tantas dificuldades na casa dela, né? E aí ela olhou assim para mim com os olhos cheios de lágrimas, com a tesoura enorme e falou que ela estava tentando se matar, mas ela não conseguiu, né? Então, esse tempo de renúncia, de jejum, de oração, onde a gente entrega para o Senhor, né, o nosso coração, a nossa vida. Também, muitas pessoas, elas são beneficiadas, né, por esse tempo de renúncia que a gente faz, né? Eu não sei se você está aqui e você cria conteúdos para as suas redes sociais ou você pensa em criar conteúdo nas suas redes sociais. Mas eu quero te encorajar hoje, né? Se você sente esse desejo de criar conteúdo, de fazer textos, eu não sei, mas que você possa, né, abençoar outras pessoas, né? Talvez você está aqui, você, né, tem pensado em criar conteúdo, mas tantas coisas estão acontecendo na sua vida e você pensa assim, o que eu vou oferecer para as pessoas? O que eu vou falar? Estou passando por tantas coisas na minha vida. Eu quero te dizer que enquanto você trabalha, né, enquanto você cuida de outras pessoas, enquanto você cria conteúdos para abençoar outras pessoas, Deus ele vai te abençoar também. Deus ele vai abrir portas na área que você precisa, né? Também quero te dizer que aqui no link da bio, no meu Instagram, tem um e-book para que você possa criar conteúdos e possa te ajudar também, tá bom? E esse e-book ele foi feito para você
para que você possa viver o seu propósito, para que você possa abençoar a terra. Eu queria, a gente já vai encerrar, eu queria que a Lu, ela encerrasse com uma palavra de motivação, algo que está aí no teu coração, Lu. Compartilha com a gente. Daqui a pouco a gente vai encerrar. Tá? Eu tenho orado bastante, hoje eu orei muito para que, assim, para que as pessoas olhassem para dentro de si e enxergassem que Deus está querendo. Muitas vezes, quando a gente fala de renúncia, as pessoas se sentem mais hoje. Eu peço o Espírito Santo de Deus que encoraje essas pessoas a renunciar ao seu pecado, igual para as meninas. Então, assim, se você soubesse como Deus te vê, como Deus vê a gente, não beijava qualquer um, não curtia Sim. qualquer foto, não visitava lugares, não chamava qualquer pessoa para entrar dentro da sua casa, não compartilhava das suas dores, mas eu penso assim, magoava também com qualquer coisa. Mas eu peço que tanto nessa noite ele incomode essas pessoas e encoraje as pessoas que pensam assim, até quando a Dai mandou para mim uma biografia, não sei o que na igreja, eu não cargo nenhum. Eu sou intercessora de pessoas. Então, Deus, às vezes, ele me usa, acorda de madrugada, ora para tal pessoa. Eu tenho colocado meu filho de 8 anos para orar por pessoas. Então, eu falo, Deus, usa a boca dele, o instrumento dele. Então, para a gente já praticar essa pequena, porque antes eu sempre falava assim, eu acho que como eu já fui no mundo, né? Eu pensava assim, poxa, a pessoa que só da igreja vai saber como é que vai querer cair direto. E isso. Hoje eu conheço 2 pessoas lá da igreja no qual eu estou agora. Uma é a Axa e ela nunca passou no mundo. E eu, que bacana. Ela renunciou muita coisa para não pisar no mundo. E é tão lindo. Então, assim, para que você possa participar de locais. Hoje Deus me direcionou para uma igreja, que é a Batista aqui de Venda Nova, no qual eu renunciei muito tempo de negligência. E essa igreja de juventude, que é o Rolê com Jesus. Como é lindo ver os jovens ali, igual tem a Babi, o Rafa, os meninos lá da liderança, eles renunciam o tempo todo. Carrega a gente de 24 horas. Eu não. Mas olha só, eles renunciam o tempo deles para estar com outras pessoas. As meninas, tem vários outros ministérios, as meninas da dança da igreja, está até aí online, a Chay, a Marcela, tem o tempo delas para estar com Deus. Hoje, igual ali, a gente tem o Impacto Radical, que é pertinho da cidade, tem vários estados. É uma bênção. Então, é bem cansado para estar servindo. E a gente renuncia. O cansaço, a falta de conforto, às vezes, para servir outras pessoas. E eu creio que Deus ele vai Sim. incomodar pessoas aqui hoje. Isso arde bem, então, que essas pessoas possam mudar de vida. Eu quero ver muitas pessoas mudando, não aos meus olhos, mas que eles possam ter intimidade. Porque se a gente começar só não renunciar, a falta de relacionamento com Deus, ele não permite você renunciar. Isso vira religiosidade, que não é uma verdade, e você não consegue renunciar, mas que o Espírito Santo de Deus profetizo que essas pessoas vão renunciar à sua carne. Não, mas vale a pena, gente, vale muito a pena. Deus é top, ele nos ama, mas ele fica assim, sabe, só esperando. Só que ele é educado. Às vezes ele te chama, te laça, igual ele fez comigo. Ele permite a gente viver algumas coisas, igual eu passei por um período de depressão bem ruim, e ele me curou nesse projeto aí do Impacto Radical. E, projetos que curam, mas ele deixou várias ferramentas, igual a banda que eu conheci a Dai lá, que bom para ela, ver ela assim, e nós lá sem conversar direito, mas olhando o pouco que a gente podia conversar, trocando experiências, vivendo o sobrenatural de Deus junto. E, gente, isso é top. Isso é top. Às vezes Deus permite, até sem renunciar, viver umas coisas com Ele, porque Ele é muito bom. Renuncia, vamos lá. Vamos um ao outro. E quando vê o outro caindo, não é pra... mas se for um amigo, se você pega ele, pega ele.
dá uma coça, Tânia, faz alguma coisa, mas vamos ajudar uns aos outros. Mas não é acusando e martelando o que Deus quer. Porque Deus é amor, mas vamos parar também com esse evangelho mimimi, por favor. E meninas, eu estou muito focada em meninas. Meu coração está batendo por meninas, mas vamos deixar o Espírito Santo de Deus cuidar a sua vida. Renuncie à preguiça, à falta de tempo, à idade. Eu renuncio a minha falta de domínio próprio e Deus vai capacitando, e vai diminuindo. Eu já fui muito doida de falar com os outros doidados, mas Deus, ele vai, tudo é um processo, mas ele age com misericórdia. Muitas coisas, gente, hoje em dia a gente fala, ai, foi um milagre, a misericórdia dele com a vida da gente. Porque quando ele me curou da depressão, eu não vivia tete a tete assim com ele. Então ele teve tanta misericórdia da minha vida que ele curou. Olha que top! Sem juízo, não lia a palavra direito. E o que, que ele fez? Ele me curou, me direcionou para uma igreja que está me ensinando a palavra. Eu queria ir para uma igreja pentecostal, que eu gosto, né? Pentecostal, pezinho de fogo, igual lá em Alegre, eu ia lá. Então era aquele pé de fogo. Não que a minha não seja, né? Dessa forma. Mas ele falou, vamos lá para a palavra, vamos viver. Então eu tive que renunciar ao meu eu, até só viver pelo sobrenatural, viver só pelo mover e voltar pela palavra também. Então eu sou muito. Olha só que Deus é lindo na minha vida. E ele é na vida de vocês também. Ele é. E ele, tipo assim, talvez para você renunciar, igual ele tem feito comigo, botar pessoas que, ao meu ver, é tão chata. Ele tá me moldando e vendo você renunciou isso aí. Ele próprio, gente, mas ele vai moldando o nosso caráter. Igual na escola de caráter, a gente fica assim, caramba, história. Aí, hoje, quando chega aqui na vida real, a gente não quer renunciar, não. Ah, não, Deus me livre. Essa pessoa, não. E ele, muitas vezes, ele põe pessoas no nosso caminho, que aos nossos olhos não é tão agradável, enfim, para tratar o nosso caráter e para a gente renunciar. É constante, gente. Quem renuncia, renuncia muita coisa. E vale a pena, a Deus. Eu sou muito grata a Ele. Eu estou muito feliz de estar aqui. Renuncio também aos pensamentos. Quando a Dai me mandou o negócio, eu não tenho cargo nenhum, fez isso daqui. Renuncia esses pensamentos. Hoje você, para falar de Jesus, você não precisa ter cargo. Você não precisa estar com a melhor roupa. Igual Instagram aqui, tô com filtrozinho, então eu poderia não estar. Então hoje a gente está vivendo de uma aparência e que não interessa também. Se você com Deus estiver ali tete a tete, tá bom. Porque hoje o meu objetivo é chegar lá com Deus no céu, bater nele e chamar ele de mais frente. Meu melhor amigo, né? Porque ele é meu melhor amigo, ele é top, gente. Eu falo que Deus, ele é muito doidinho, porque olha, para gostar do Adão igual eu, por ele ter amado, por ele dá para estar renunciando a muitas coisas, que hoje a gente peca, mas ele sempre bota assim, ele não bota peso na cabeça da gente. Olha, Luana, vacilona. Não é isso, mas ele constrange com o amor dele. E isso para mim é lindo. Que lindo, né, Lu? Eu tenho sentido, eu não sei se vocês têm sentido a presença de Deus aqui nessa live, mas eu estou sentindo e eu estou me segurando aqui para não chorar. Mas eu tenho visto Deus na vida da Lu e antes de a live começar, ela orou por mim, eu segurei o choro, mas eu estava orando pela vida dela também. E para encerrar, eu quero ler em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 26, que diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Gente,
não existe evangelho sem renúncia. Se você está aqui, você está Não. fazendo coisas que desagradam o coração de Deus, você sabe que está fazendo, né? Se, sabe, renuncie, sabe, que vale a pena ter a vida eterna, que vale a pena a gente ser amigo de Deus. Essas coisas aqui, elas são passageiras. Eu quero te dizer uma coisa, você que está aqui, você está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer algo. Que não, eu não sou profeta, eu não sou nada disso, mas todo aquele que um dia aceitou Jesus e experimentou algo de Deus e teve na presença do Senhor, Deus ele vai para você. A cada dia que se passar, ele vai estreitar cada vez mais para a sua vida. Deus ele vai te colocar em situações na qual você não vai aguentar. Por quê? Porque você está longe do aprisco, né? E a palavra diz o seguinte, que ele deixa as 99 e vai atrás de uma ovelhinha que está perdida. E quem sabe é você que está aqui nessa live hoje, né, assistindo essa live, e talvez você não está entendendo muito, talvez você está aqui só por estar, eu não sei. Mas eu quero te dizer que as coisas elas vão se estreitar mais ainda para você. Não sou profetisa, eu não sou nada disso. Mas eu sei que quando eu teve um período na minha vida que eu fui tentar, né? Tentar sair do aprisco, mas eu não consegui. As coisas, elas só se estreitaram para o meu caminho. Porque Deus, ele te ama. E ele quer que você esteja na presença dele, né? Talvez você tá tantos anos sem ter comunhão com Deus. Talvez você pense, tudo para mim já era, eu não consigo me libertar, não consigo sair dessa vida. Eu quero te dizer que você pode. Porque a palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E se Deus, e se você pedir misericórdia de Deus, se você pedir perdão, e se você, sabe, renunciar, e se você for verdadeiro e sincero com Deus, igual Davi foi, com certeza a misericórdia de Deus, a abundante graça de Deus vai te alcançar. E com certeza o Senhor ele vai te libertar e você viverá uma vida totalmente transformada por Deus. Deus ele não te quer, né, longe da presença dele, nem dos caminhos dele. Deus ele te quer perto dele, né? E para Deus não é 99 não, né? Com certeza o coração de Deus ainda continua 100%. Por isso que ele ainda não voltou, ele quer que todos sejam salvos. Todos se arrependam, se voltem para ele. E a palavra diz que ele não está com o ouvido fechado para que ele não possa, né, nos ouvir. Se você pedir misericórdia dele, Senhor, me perdoa, me ajuda, com certeza Deus ele vai te ajudar, tá bom? Eu quero te dizer, jovem, para você aí, rapaz, moça, que está esperando no Senhor, continue. Continue esperando no Senhor, continue sendo obediente a Deus. Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai te honrar e com certeza todos verão. Talvez você aí na faculdade, na escola, assim como eu, foi, né, muitas pessoas falavam tanta coisa a meu respeito, muitas pessoas pensavam tantas coisas a meu respeito, né? Já fui ridicularizada em tantos lugares, mas eu continuo porque eu sei a promessa que Deus ele tem para minha vida. E também não só para minha vida, mas para a sua vida também. Então continue, persevere, vale a pena renunciar, vale a pena viver para Cristo, né? Como essa camisa diz aqui, ó, sem dor, sem reino, não é?
sem renúncia, sem reino, né? Eu creio que grandes coisas Deus ele vai fazer na sua vida e na minha vida também. E para encerrar, quer falar alguma coisa, Lu? Não, só que Jesus tem algo incrível para cada um de nós. Vamos tomar vergonha na cara e vamos tomar jeito. Renuncia logo, gente. Vale a pena. Vocês estão perdendo tempo Estou demais. perdendo Estão tempo, perdendo é tempo verdade. demais. Vamos ligar a vergonha aí na cara aí, porque é só estar assim, tá pertinho. Ele fica alegre. Quando a gente se afasta, ele fica triste. Só a verdade é essa. Vamos tomar vergonha, gente. Porque é doidinho para te amar, para te receber da experiência, te Deus ele vai surpreender. surpreender cada É um de isso. nós, em nome de Jesus. E antes de encerrar aqui a live, antes de a gente fazer a oração para encerrar aqui, eu quero dizer para você aí que cria conteúdos aí nas redes sociais, ou quer criar conteúdo, aqui no link da bio, no meu perfil, tem um e-book, tá? Para todo cristão que deseja, um guia para todo cristão que deseja produzir conteúdo no Instagram, nas redes sociais, tá bom? Então, se você quer criar conteúdo, se você quer um direcionamento, um guia, esse e-book é para você, tá bom? Para que você possa viver o seu propósito e abençoar outras pessoas também. Uma coisa que eu sempre digo, que uma frase que me marcou, que fala assim, que o mundo só tem voz onde a igreja se calou, né? E Deus, ele deseja que a gente também, com os nossos dons, com os nossos talentos, possa abençoar outras pessoas, possa abençoar essa nação, possa abençoar o mundo inteiro, né? E Miles Monroe, ele fala assim, você deve decidir se vai roubar o mundo ou abençoá-lo com os ricos, valiosos, potentes, inexplorados recursos trancados dentro de você. Então, é para você que está tantos anos sem fazer nada para Deus. E eu espero que essa live possa florar no seu coração um desejo de viver o seu propósito. Quero te dizer que quando a gente não vive o nosso propósito, a gente parece um parasita aqui na Terra, parece que não tem sentido, nada tem sentido. Por quê? Porque a gente não está vivendo o nosso propósito. Quando a gente vive o nosso propósito, Deus, ele nos abençoa para que a gente possa abençoar outras pessoas. E os recursos, eles vêm, porque nós estamos vivendo o nosso propósito. Amém? Lu, você ora para encerrar a live? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por ter permitido que nós possamos falar a sua palavra. Pai, que essa palavra não tenha magoado as pessoas, que elas possam entender, Senhor Jesus, o quanto é importante. A palavra diz que nós precisamos renunciar, que nós precisamos ser o seu discípulo aqui na terra. Espírito Santo de Deus, encontre as pessoas que estão aqui hoje, para que se alguma delas, Pai, tiver com alguma dificuldade para renunciar a uma falha, algum pecado, alguma atitude, que o Senhor possa estar dando todas as ferramentas, que o Senhor possa estar acampando anjos do Senhor ao redor dessas pessoas, que elas possam se sentir seguras, Pai, perante o Senhor. Pai, obrigada por ter tido misericórdia da minha vida, da Daiane, por permitir, Pai, que nós possamos a cada dia estar renunciando a nossa carne, renunciando às nossas vontades. Pai, por me amar. Pai, muito obrigada por amar cada uma dessas pessoas. Obrigada, Senhor Jesus, porque falar de ti, falar das tuas maravilhas é maravilhoso. Muito obrigada pelas coisas no qual o Senhor fez na minha vida, sem eu mesmo merecer. Pai, muito obrigada por se fazer presente. Continue abençoando a vida de cada um. Continue abençoando a vida da Daiane. Que o Senhor nos capacite a cada dia mais. Esteja, Pai, enchendo o celeiro da sua filha, abençoando a vida de cada um. E de modo especial, Pai, sela a vida das pessoas, sela a vida, Pai, dessas que elas possam sentir, Pai, acolhidas e amadas pelo Senhor. Que essa palavra entra no coração delas. Pai, nós decretamos a falência de todo inimigo, de todo pensamento contrário da sua palavra, dessa qual só o Senhor tem permissão para agir na minha vida e na vida de cada
pessoas. E que essas pessoas, Pai, que foram impactadas pelo Senhor, pela sua palavra, não por mim e por Daiane, mas pela verdade do Evangelho, que elas possam também testemunhar para alcançar outras vidas. Pai, muito obrigada. Obrigada mesmo por me amar. Dai uma noite a cada uma delas. E obrigada, Pai, por ser tão lindo em nossas vidas. Galerinha, muito obrigada, tá, por assistir essa live. Você que gostou dessa live, semana que vem eu vou fazer outra live, beleza? E aí eu vou falar sobre relacionamento cristão, tá bom? Então, acompanhe aí o nosso perfil. E muito obrigada, tá bom? Por você estar aqui com a gente, tirou esse tempo. Obrigada, Lu. Tá bom? Que Deus te abençoe e a gente vai fazer mais lives, porque essa foi top demais. Oi? Um ano, toma vergonha. Vem para Eu vou para o Espírito Santo, Copacabana eu vou agora em abril. como é que é o nome? Como é que é o nome? Impacto Radical. Ainda vou passar minhas férias aí, viu? Pode anotar. Partiu o Espírito Santo. Ó. Anota. Tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite. Fique com Deus. Deus abençoe.